Real Madrid Galáctico contra o Real Madrid tricampeão da Liga dos Campeões em 15, 16, 16, 17 e 17, 18. Este é o nosso mano a mano que veio de uma sugestão de vocês. Gabriel foi quem mandou a sugestão pra gente. A gente tá colocando aí, inclusive, o printzinho da sugestão dele. Você, a gente já fala aqui sempre, pode mandar várias sugestões pra gente pensar em novos confrontos de mano a mano aqui pra gente fazer. Pra ficar bem claro o nosso critério. Real Madrid Galáctico, ali da temporada 2001 a 2006, a gente vai considerar os jogadores neste período, porque eles jogaram durante este período contra o Real Madrid, tricampeão da Liga dos Campeões. Os jogadores jogaram neste período, é o que eles conseguiram atuar nessa faixa de tempo, fechado? Cacilhas e Navas, Vitor Sérgio Rodrigues, você vai de quem? Ah, rapaz, boa sugestão, hein? Cara, eu acho que é muito difícil essa daí, porque o Navas acho que foi muito bem, mas o Cacilhas você tem ali toda ali uma mística de um jogador que foi espetacular, que ele teve uma decisão de Liga dos Campeões de 2002 que ele nem começa como titular e faz uma atuação espetacular ali nos últimos 25 minutos, com três defesas, duas delas no mesmo lance, monumentais. Então por isso eu vou votar no Cacilhas, embora o Navas eu goste muito. Goleiro mais novo a disputar uma final de Liga dos Campeões é o Cacilhas nesse ano aí que o Vitor Sérgio tá falando. Formiga, você vai de quem? Cacilhas ou Navas? Eu vou de Cacilhas, estava caminhando para o seu auge, ainda ia ganhar tudo e mais um pouco com a seleção da Espanha. Já tinha um momento ainda novo, ele já era uma construção sólida. O Navas, acho que só na última temporada passou a ser menos questionado, não que seja justa, mas ele era cornetado. O Cacilhas, ele já era no posto dele e ponto, né? Apesar de depois só ter aumentado de tamanho, mas... E até como no pau a pau na hora de desempatar, mesmo que fosse igual o período, o Cacilhas, eu acho, no geral, mais goleiro. Se fosse no geral ia ser mais fácil pra eu votar aqui, porque o Cacilhas ganha título de melhor goleiro do mundo, assim, em algumas temporadas, coisa que o Navas não vence. Só que eu só acho que o Navas é questionado um pouco demasiadamente. Mas ainda assim aqui eu vou de Cacilhas, porque o Cacilhas acho que conseguiu ser neste período galáctico já importante e depois ele continuou sendo importante para esse Real Madrid conquistar tanto quanto conquistou aí, mas não acho uma decisão fácil de tomar, não. Michel Salgado ou Carvajal? Aqui eu vou começar votando e vou de Carvajal, porque pra mim fica até um pouco complicada a comparação. Acho que o Michel Salgado dava uma destoada, inclusive, desse Real Madrid galáctico aí. Acho que não era um cara tão técnico como praticamente ou boa parte dos jogadores desse Real Madrid galáctico era. Então, pra mim, Carvajal vai levar essa. Quem leva pra você, Formiga? Carvajal, acho que até com certa facilidade. O Salgado, esses dias, até num melhor de 10 desses que eu fiz aí, falando sobre jogadores destoantes, eu citei até o Michel Salgado. Eu acho que ele era bem destoante. Apesar de, assim, em alguns momentos as pessoas exagerarem na distorção, mas sim, eu acho que era um cara que estava em outra prateleira, assim, a conversa dos caras era aqui e o Salgado estava em outro lugar. O Carvajal, eu acho que ele também estava em outro canto, mas ele pelo menos olhava ali pra galera, falava, e as temporadas que fez, pelo menos duas dessas três aí, muito boas, né? Às vezes ele podia participar da conversa, né, o Carvajal. Ô, Vés, você vai de Carvajal ou Salgado? Então, o Salgado, ele aqui no Brasil, ele é muito mal visto pela lesão que quebrou o Juninho Paulista, né, quando ele ainda jogava pelo Celta. De fato, era um jogador limitadíssimo do ponto de vista técnico, mas é um jogador muito respeitado no Real Madrid, né? Inclusive você fala, por exemplo, eu fiz recentemente 10 anos, né, de inclusive Real. eu fiz recentemente um fora de jogo com o Sávio, e o Sávio falou isso, né? Mas de fato não era um jogador que me agradava, era um jogador, assim, limitado tecnicamente. O Carvajal já acho um ótimo lateral. Não dá pra você botar o Carvajal na prateleira de alguns laterais dessa década, tipo Daniel Alves, Lan, ele não entra nessa prateleira, mas ele é excelente, eu acho ele muito bom. Então pra mim não tem muita dúvida daí que é o Carvajal. Boa, já começa votando agora, Vess, então, em Bravo e Varane. Lembrando, o nosso critério é do período galáctico, do período do Real Madrid tricampeão.
Então, a gente ficou até numa decisão aí, né, de não botar o Hierro, porque o Hierro não jogou junto com o Beckham, quando o Beckham chega, o Hierro vai embora, então a gente não botou ali, botou o Bravo, que era quem jogava ali na fase do Beckham, né, na fase que tinha o Beckham. E aí acho que não tem muita comparação, o Bravo não foi um jogador assim que deixou saudades, Varane. Boa. Se fosse com o erro, a briga ia ser Eu maior? acho que eu votaria no Hierro, o Hierro foi um excepcional zagueiro. É. Eu confesso pra vocês que queria botar o erro aqui. Daí o VS disse: não, mas peraí. Se não jogou na mesma época do Beckham, a gente vai ter que fazer uma opção aqui, Ou né? tirava o Beckham Bravo ou ou Varane tirava com. o Hierro. E o com aquele Lelê, né, que a gente É, vai chegar daqui a pouco. exatamente. Bravo ou Varane com quem você vai, Formiga? Ah, eu acho que é fácil aí, eu vou de Varane, tá? Ainda talvez melhore, mas já é um cara que chegou num nível que acho que o Bravo nunca chegou na carreira. Boa. Agora a gente vai de Elgueira e Sérgio Ramos pra decidir quem é o parceiro do Varane. Aqui eu acho que não tem nem discussão, né, meninos? É Sérgio Ramos, 3-0 com tranquilidade. Famoso ontem, hoje e sempre. Certo, Vitor Sérgio? Certo, mas o Elgueira era bom jogador, né? Era bom jogador, era bom zagueiro, era um bom volante. Foi um jogador importante nessa época aí, até porque o Florentino Pérez não gostava de pagar caro e contratar jogadores que não vendiam camisas. Inclusive era falado na época. E aí o Elgueira resolveu ali alguns problemas, mas o Sérgio Ramos, né? O Sérgio Ramos fica até complicado a gente conseguir argumentar. 3-0, né, Formiga? É, não tem comparação, acho que aí é mole. Tá. Roberto Carlos e Marcelo. Esse aqui me complica um pouco, E tá? aí? É, eu vou começar Ah, votando essa, porque daí depois vocês podem desempatar também. Eu acho que é interessante vocês desempatarem claro. também. É, eu vou de. Tenho dificuldades. Eu vou de Roberto Carlos. Acho que o Roberto Carlos. Eu acho o Marcelo mais técnico que o Roberto Carlos. Mas acho o Roberto Carlos, para a função de lateral, um cara que tinha um vigor físico muito impressionante, que defendia muito bem, que atacava muito bem, que cobrava faltas muito bem, né? Tinha uma porrada que ele dava de fora da área. Então aqui eu vou de Roberto Carlos. Você vai de quê, Formiga? Eu vou de Marcelo, eu acho, já falei algumas vezes, eu acho que o Marcelo está na categoria craque de laterais, com valências que eu acho que o Roberto Carlos não tinha. Também o Roberto tinha coisas defensivas que o Marcelo não tem, mas aí para o meu time eu vou sempre preferir laterais como o Marcelo, e acho que assim, o auge do Marcelo no Real Madrid, ele beirou, não foi protagonista, mas ele teve momentos em Champions que eu acho que o Roberto Carlos não teve, por exemplo, nesse período galáctico aí. No todo talvez tenha tido, mas acho que, por exemplo, decidir um jogo, uma jogada, por exemplo, como o Bayern, contra o Bayern, que ele sai comendo todo mundo no 4-2, por exemplo, aquele momento eu acho que o Roberto nunca teve, mas enfim, eu vou de Marcelo. E aí, Vitor Sérgio, É desempata, difícil, Roberto né, Carlos ou cara? É muito Marcelo? difícil. Eu vou colocar. Tipo assim, em termos de qualidade, né, de ter habilidade, o Marcelo teve mais do que o Roberto Carlos e o próprio Roberto Carlos fala isso também. É, Como a gente está pegando aqui o tempo no real, nesse período, eu acho que no todo o Roberto Carlos teve um nível maior de atuações nesse período todo do que o Marcelo. O Marcelo teve altos e baixos. Se você pegar o período todo, o Roberto Carlos sempre foi inquestionável no Real, o Marcelo Mas tá não. pegando o período galáctico, né? Não, No sim. período galáctico ele Assim, foi isso? foi, Aí eu foi, não sei. foi. O período galáctico ele sempre foi. Ainda mais no segundo período, né? Já na parte que não ganhou nada. Mas ali ele tá pegando o período dele no Galáctico, né? Ele sempre foi muito importante. Ele Champions de 2000, Champions de 2002, então eu acho. E o Marcelo nem sempre. O Marcelo chegou a ser questionado. O Marcelo teve muita crítica de atuações dele. Você procura vídeo aí, você tem vários vídeos questionando muito o Marcelo. Então, para mim, eu vou votar no Roberto Carlos por isso, mas acho que é uma coisa muito difícil. Até porque, como o Roberto Carlos diz, o Marcelo é mais jogador do que ele foi, né? O próprio Roberto Carlos diz. Mas acho que em termos de desempenho no Real, eu acho que nesse período, inclusive, se pegar todo o período. O Roberto Carlos está no período galáctico todo, né? De meio de 2000 até o meio de 2000, né? Até até o começo de 2006. Então, nesse período, eu acho que é Roberto Carlos.
Muito bem, então Roberto Carlos leva essa para fechar a nossa defesa, que tá de alguma forma dividido até. Beckham e Toni Kroos, com quem você vai, Formiga? Aí pra mim é mole, Toni Kroos com sobras aí. Sobra, mas muita coisa. Com sobra você também, Vess? Sim, não tem dúvida. O Toni Kroos é um dos jogadores mais importantes aí desse ciclo, né? E o Beckham, embora tenha sido melhor do que muita gente diz no Real, ele entrou lá e muitas vezes o sacrificado foi o Beckham, né? E muitas vezes quem pagou a conta para ajuste no time foi o Beckham. Então, o Toni Kroos, ele para mim, ele é espetacular nesse período. A capacidade do Toni Kroos de mandar no meio-campo, de dominar aquele espaço ali, eu acho gigantesca. Então, Toni Kroos 3-0. Guti ou Casemiro, você vai de quem, Vess? Rapaz, não tem muita dúvida. O Guti é um dos jogadores mais, assim, um dos jogadores com mais técnica desse século. Assim, ele era muito técnico, mas nem sempre ele conseguiu transformar essa técnica em produtividade, em benefício do time. E é exatamente tudo que o Casemiro é, né? O Casemiro é um dos jogadores mais eficientes, um dos jogadores que mais produzem, mais custo-benefício ali do time. Então, para mim, Casemiro sem pensar duas vezes. Aí é aquele caso do Makelele, né? A gente tirou o Makelele, talvez se você botasse Makelele e Casemiro, talvez desse uma boa disputa a ponto de que eles são muito parecidos, né? O Casemiro é acreditado como tendo permitido que o Real tricampeão existisse. E a saída do Makelele é acreditada como o ponto para fazer os galácticos ruírem. Então até nisso eles são meio parecidos, né? O Casemiro, acho que é sempre legal a gente lembrar do que o Zidane fala sobre ele, né? Dele ser o ponto de equilíbrio, assim, que é o que o Vitor Sérgio diz, né? Ele ser o cara que permite a engrenagem funcionar daquela maneira. Ele é uma peça muito importante ali para aquilo tudo funcionar, o ponto de equilíbrio que o Zidane buscava e que encontrou no Casemiro. Casemiro leva o seu voto também, Formiga? Leva até com alguma facilidade, né? Até porque a gente só tá discutindo isso aqui muito em parte por conta do Casemiro, que talvez tenha sido, sei lá, a pedra fundamental, não tão polida, do Real Madrid tricampeão, né? Se ele não surge ali, dificilmente acho que aquele time teria o equilíbrio necessário. E aí é um movimento parecido, né? Que o Real Madrid Galáctico, para virar esse Galáctico 2.0 depois com o Beckham e tal, teve que sacrificar o Beckham, teve que trazer o Beckham e sacrificar o Makelele. E aí o time taticamente se desmanchou, né, com a saída do Makelele, que equivaleria ao Casemiro de hoje. Quando tentaram emular esse Rames e Modric, Kroos e mais não sei o que, a coisa não andava. Precisou ter o Casemiro para esse time que era brilhante se tornar campeão. Então, Casemiro leva o nosso meio-campo, é o meio-campo tricampeão por enquanto, com Kroos e Casemiro. Só que agora a gente tem a disputa entre Figo e Modric. E eu vou começar aqui nessa disputa. Eu acho que o Modric, assim, ele jogou demais nesse tricampeonato, mas o Figo é o Figo. O Figo conduzia mais a bola, o Figo era um cara que mandava mais no meio campo. O Figo é o Figo. Então o Figo vai vencer essa aqui pra mim, Vitor Sérgio, pra você. Rapaz, é curioso que os dois são melhores do mundo no Real. E os dois são dois prêmios melhores do mundo muito questionados, né? Questionável, Exatamente. Então, se você for reparar, o Figo vai muito bem quando ele chega, mas ele no título da Champions de 2002, o protagonismo não vai para ele. Acho que o Modric também nunca teve protagonismo, mas no desempenho, na sequência do desempenho, ele sempre foi um jogador muito importante, embora não aparecesse tanto. Eu vou votar no Modric, cara. Eu acho que o Modric foi mais importante que o Figo nesse período. Então, Bruno Formiga, você desempata. Figo ou Modric? Quem leva essa? Rapaz, difícil, viu, bicho? Difícil. 2 títulos de melhor do mundo, realmente, que tinha gente pra ganhar. O Figo, acho que ainda tem um agravante. Porque, assim, se o Ronaldo não tivesse machucado, eu acho muito difícil que o Figo tivesse ganho aquele prêmio de melhor do mundo. Como eu também acho que seria muito difícil o Rivaldo ter ganho. Mas, enfim, é um outro debate, né? O Ronaldo permitiu... O Modric ganha...
Não, o Modric não ganha Fala. com ninguém machucado, assim. Ele ganha por causa de uma Copa do Não, Mundo. eu ia dizer que o Modric ganha muito pela Copa do Mundo. Né? Não, total. O Figo, pra mim, é por conta de, assim, o Ronaldo abre uma brecha, porque houve uma dominância, né? Ronaldo e Zidane foram 6 de 10, poderia ter sido 8 de 10, talvez se o Ronaldo não tivesse se machucado aí, teria tido uma dominância muito clara naquele período ali. E eu acho que o Figo pegou essa brecha. Cara, são funções, assim, o Figo poderia fazer o que o Modric faz? Poderia. Eu acho que ele poderia dar 2 passinhos para trás e dar ritmo ao meio. Poderia. Mas eu acho muito difícil que o Modric fizesse o que o Figo fez. Quer dizer, acho pouco provável, acho impossível até. A gente tá falando de um cara que bateu quase 100 assistências no Real Madrid, né? 1 contra 1 muito forte, bom na bola parada. Eu vou de Figo aí, apesar do melhor Figo, talvez tenha sido até no Barcelona, nem no Real Madrid. Mas o Figo jogou muito no Real, apesar de ter tido outros protagonistas ali, né? O próprio Zidane, Ronaldo, Raul. Mas eu vou de Figo nessa, apesar de entender que o Modric jogou uma barbaridade, mas aí vai faltar aquele tempero final da genialidade, entendendo que o Figo pode se sacrificar para fazer um papel de Modric, mas o Modric não pode ser o Figo, nunca. E na verdade, se a gente falar aqui em protagonismo, é até complicado, né? No Real Madrid Galáctico, você falar em necessidade de protagonismo, porque eram muitos protagonistas, né? Eram caras contratados justamente para isso, para serem várias estrelas no time, para venderem muitas camisas, como disse aí o Vitor Sérgio. Aí o Figo foi o primeiro deles, né? Assim, o Figo foi o primeiro melhor do mundo contratado lá, assim, né? Ganhou isso lá, mas ele vinha com essa bagagem para ser. Então, assim, a primeira aposta do Real foi a pedra fundamental do Galáctico, começa com o Figo, aí depois vem Figo, Zidane, e continua. Zidane ou o Bale, ou Formiga? Rapaz, é engraçado, o Fernando Martinho, que já foi nosso chefe de reportagem aí no EI, ele levantava essa bola e ele cravava que era o Bale. Falava, cara, é Bale, olha o que o cara fez, olha a quantidade de gol, olha não sei o quê. Olha, de fato, se for olhar os números, é covardia, assim, o protagonismo em finais e tal. Só que são funções diferentes, né? O Zidane, pra mim, foi o melhor dos Galácticos. Foi a melhor versão, foi o melhor dos Galácticos, foi o Zidane. Então, assim, se ele for o melhor dos Galácticos, ele é mais jogador que o Bale, em funções diferentes, é ele, não tem como. Não tem, assim, acho que é difícil a comparação, entendendo que o Bale fez muita coisa, mas não dá. Quando a gente estava aqui discutindo, a gente até pensou, né, em Bale, Isco, enfim, só que o Bale foi muito bem em 2 finais de Champions, especificamente, a gente tá falando do tricampeonato. Ele vai bem na primeira desse tricampeonato e ele vai bem na última, né, Vitor Sérgio? Exatamente. O jogo lá de Milão, ele pra mim é o melhor em campo. Ele joga muito bem aquele jogo. E o jogo de Kiev é banco, né? Ele começa no banco e aí o Isco machuca. Isso. E ele entra e ele é o protagonista do jogo, né? Faz um gol de bicicleta logo depois de entrar e depois ele faz o segundo gol lá contando com a colaboração do Karius. Mas aí eu tô com Formiga, cara. Eu acho que o que o Zidane representou ali, né, e simbolizado também em um outro gol antológico também de título, e o que ele representou pro funcionamento daquele time, o que ele corrigiu de distorções ali do time por todos esses ajustes que a gente fez, eu voto no Zidane também. Boa, então 3-0 aqui, Zidane. De novo, assim, acho que o Bale foi bem importante nesse tricampeonato, mas como jogador, eu não consigo fazer a comparação de Zidane com o Bale. Eu acho que o Zidane, até a forma dele jogar, pra mim, é mais encantadora. Mas acho que ele influencia mais no jogo, ele consegue fazer mais pessoas, mais jogadores participarem do jogo do que o Bale consegue, por exemplo. Apesar do Bale ter sido bem importante nesse tricampeonato. O Bale já passou de 100 gols, né, pelo Real Madrid, já tá batendo em quase 70 assistências, já tem mais jogos que o Zidane, só que a gente tá falando de um cara que em boa parte do período ou tava machucado ou foi reserva. Mesmo assim fez um monte de coisa, né? A gente tá falando dos 3 títulos, acho que, quer dizer, ele tem 4. Em um ele é muito importante, acho que a melhor versão do Bale, o Bale mais relevante, talvez até tenha sido de 14, depois ele banca, perde lugar. Em 2 dos 3 títulos seguidos, ele fica ali sendo relevado a um cara que beira a decepção, apesar de eu acho que decepção ser um termo injusto. O Zidane sempre foi titular absoluto, um cara que era capaz de, como o Vitor falou, de corrigir problemas do time fazendo vários papéis, porque aqui caiu essa comparação
mas seria mais lógico até se a gente comparasse ele com o Kroos ou com o Modric, era muito mais real para aquilo que o Zidane fazia. E talvez até tivesse uma briga com o Kroos, eu acho que teria uma briga legal, mas eu acho até que ele levaria pelo todo. Com o Modric eu acho que ele levaria mais fácil, e com o Bale não tem como, assim, é injusto até as funções, né? Quando a gente bota aqui na comparação e a gente bate o olho, né? Bate o olho em Zidane e Bale, assim, é até difícil você pensar que o Bale tem alguma chance de levar um voto aqui. Raul ou Cristiano Ronaldo, Formiga? É brincadeira, né, pô? O Raul, ele... Não, o Raul, ele tinha os problemas de vestiário lá, até ficou puto com a chegada do Ronaldo, porque ele sabe que ele deixava de ser o melhor atacante do time. Poderia ser o Raul Madrid, o cara enorme, enfim, ele representa demais. Mas, cara, o Cristiano, hoje, a briga dele é com o Di Stéfano, é com outra galera aí. Pra mim, não tem nem comparação, assim, nem no período galáctico, nem em período nenhum. Boa. Então, o Raul não leva o voto do Bruno Formiga, o Cristiano Ronaldo é que leva esse primeiro voto. Eu vou dizer aqui que acho que, assim, o Raul, ele era muito rápido, ele era muito bom finalizador, enfim. Só que o Cristiano, ele conseguiu fazer várias funções dentro desse mesmo Real Madrid e sendo o melhor jogador do mundo, né, durante esse período, que o Raul eu acho que não fazia. Então, também por isso aqui, esse meu voto ao Cristiano Ronaldo. O seu, Vitor Sérgio? Não, eu só não acho que o Raul mereça o voto que o Cristiano, que o Bruno, que o Formiga deu. Acho que o Raul é um gigante, o Raul é importantíssimo em 3 títulos de Champions do Real, é importantíssimo nessa era também ali, como um grande atacante que ele foi. É que o Cristiano subiu o sarrafo de uma maneira incomparável, e aí o Cristiano ganharia essa enquete contra qualquer um, né? Então, assim, não diminui nada o Raul. Vale lembrar que há pouco tempo atrás a gente tinha o que o Raul fez na Champions como quase que inatingível, né? Enfim, mas é Cristiano Ronaldo, não dá pra ser diferente. É difícil aqui a briga. O próprio Zidane fala, né, que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador e o maior jogador do Real Madrid. E aí, bom, as pessoas podem ter várias discussões, acho que até existe, né, pra gente voltar lá no tempo. Mas sem dúvida o Cristiano Ronaldo tá ali entre os 3, 2 ou mais. Não, é por isso que eu falei que a disputa dele é com o Di Real. Stéfano, já com o topo. A disputa do Cristiano é para conversar com o maior da história do clube, que acho que inclusive passou o Raul. Foi por isso que eu deixei claro aqui que... E assim, quando o Ronaldo chega, fica claro para o mundo que ele deixa de ser o principal atacante do time. Assim, ele é gigante, mas ele não é mais o cara do ataque. Isso para mim é muito evidente. Ele não disputa com o Ronaldo, não tem como. Então vamos de Ronaldo agora, só que o Ronaldo fenômeno com o Benzema. A gente bota essa disputa aqui para fechar esse mano a mano. E aí eu já vou abrir aqui e vou de Ronaldo fenômeno, mesmo entendendo que o Benzema facilita o jogo para muita gente. E eu acho que acho que essa pode ser a grande qualidade do Benzema, dele conseguir facilitar muito o jogo pro Cristiano Ronaldo, por exemplo. E aí, claro que vai ser difícil de você tendo um Cristiano Ronaldo no time, você ser o protagonista. É quase impossível isso. Mas você ajudar esse cara a ser protagonista, eu acho que é muito grande. E a gente falou aqui, eu falei do Casemiro, do que o Zidane fala sobre o Casemiro, né? Do Casemiro ser um ponto de equilíbrio. Eu acho que o Benzema, numa outra parte do campo, mas o Benzema é essa peça também que fez aquele ataque funcionar ali muito bem. E que muitas vezes acho que teve pouca moral, assim, pelo que ele fazia com os outros, não só pelo número de gols dele, porque o Benzema não era o cara que fazia mais gols do que o Cristiano, por exemplo, mas ele ajudava muito o Cristiano a fazer. Só que é contra Ronaldo Fenômeno. E aí, Ronaldo Fenômeno é o melhor 9 que eu vi jogar futebol. As arrancadas do Ronaldo Fenômeno eu achava animais. A capacidade do Ronaldo finalizar sem tocar muitas vezes na bola, só girando o corpo, só ajeitando o corpo e finalizar, eu também achava incrível. A capacidade dele de posicionamento, o posicionamento do Ronaldo era sempre no lugar certo, na hora certa. Então eu vou aqui de Ronaldo Fenômeno. Vitor Sérgio, Ronaldo Fenômeno ou Benzema? Então, o Ronaldo, o período que ele teve ali no Real, né, que é o período já do
pós-lesão, pós-mundial e pós-Copa do Mundo e tudo, ele tem ali umas 2 temporadas e meia num nível excelente, depois ele já cai muito rápido, né? E o próprio Benzema, ele varia muito também ali. Eu sou fã do Benzema. Acho que esse confronto ali no período analisado, ele não é tão bom para os dois, né? Porque o do Ronaldo é muito bom num período, mas é curto. E o Benzema, nesse período, por exemplo, do tricampeonato, o Benzema ele jogou mal mais vezes do que bem, né? Basicamente. Mesmo tendo esse papel importante aí pro Cristiano. Então eu tenho dificuldade para votar, mas vou votar no Ronaldo pelo impacto das atuações, talvez, né? Você tem ali algumas atuações no Real, no Campeonato Espanhol, aquela atuação épica do Old Trafford lá. Então, mas é assim, não é um período muito legal dos dois, né? Os dois jogaram mais em outros períodos. Ronaldo ou Benzema, com quem você vai, Formiga? Cara, eu não tenho dificuldade para votar aí, não. Até a saída do Higuaín, ficava bom era quem estava fora, né? Jogava o Higuaín, queriam o Benzema. Quando o Benzema jogava, queriam o Higuaín. Depois, com a saída do Higuaín, o Benzema consegue ter minutos. De fato, ele é muito importante. Se você for olhar os números do Benzema, eles são muito impactantes. Só que a gente está falando de um cara que tem 502 jogos pelo Real Madrid. O Ronaldo saiu com 177. E fez 104 gols e deu 35 passes, ou seja, ele se envolveu em 139 gols, com 13 mil minutos, mais ou menos, em campo. O Benzema tem 34 mil minutos, quase 35 mil minutos, e 240 gols e 133 assistências. É mais, mas se você for olhar o impacto, como disse o Vitor, é muito maior o do Ronaldo no Real Madrid do que o do Benzema nesse período, né? Que é bem mais longo. A gente está falando de 3 vezes mais minutos, quase, muito mais jogos. E um período de muito questionamento, de tipo, é reserva, vai embora, é inútil. Porque é injusto, a gente que vê o jogo de perto, a gente sabe que é injusto o que falam do Benzema. Mas se essa é a percepção que muita gente tem algum problema. E ninguém tinha essa percepção do Ronaldo no Real Madrid, né? Até porque era o Ronaldo. Só tenho um pouco de dúvida se essa é a percepção de todo mundo, se tem algum problema, porque daqui a pouco, né, o técnico está enxergando a importância do cara ali naquele setor que outras pessoas que estão fora, que acredito eu entendem menos de futebol do que o técnico, enxergam. Enfim, o que a gente falou aqui, por exemplo, do Navas. Acho que o Navas foi em muitos momentos muito questionado. O Zidane, que estava lá o tempo inteiro, dizia, não precisa contratar outro goleiro, eu confio nesse. E o Navas foi super importante na conquista do tricampeonato. Então, ficou assim aqui, ficou bem parelho, tá, o nosso Mano a Mano hoje. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5 do Real Galáctico e 6 do Real Tricampeão. Casillas, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Roberto Carlos. Toni Kroos, Casemiro, Figo e Zidane, CR7 e Ronaldo Fenômeno. O do meio pra frente ali bem divididinho, né? A verdade é que a gente tentou, a gente embasou muito bem, mas quase sempre a gente foi na grife maior, né? Mesmo embasando. Não sei, o Beckham não é mais grife que o Toni Kroos? Talvez essa seja a exceção, né? Talvez essa seja a exceção, mas Guti e Casemiro eu tenho dúvida também, velho, assim, quem tem mais grife. Mas acho que os dois não são muito de grife, né? Pode ser, mas ser. Enfim. Ficou assim, então, o nosso Mano a Mano, nossa seleção ficou bem equilibradinho. Essa foi uma ideia que vocês nos mandaram através dos comentários. Vocês podem mandar sempre aqui mais ideias, que a gente tá sempre de olho pra fazer mais Mano a Mano aqui pra vocês. Mano a Mano aleatório, bem aleatório mesmo. Pizza ou hambúrguer? Tenho dificuldades pra votar, quero dizer. Mas se eu precisar comer, assim, um mês, todos os dias, é pizza. Pra ti, Formiga, é pizza ou hambúrguer? Hoje pra mim é fácil votar, até porque, beleza que tem as opções vegetarianas aí e tal, mas assim, o hambúrguer sempre me pareceu algo o geral, né? O hambúrguer padrão, uma parada meio artificial e tal. A pizza é mais comida de fato e com uma variação pra mim maior, né? Então eu vou de pizza e é aquilo, se tiver que comer um mês, não tem opção, né? É um mês de pizza e acho que você vai estar melhor nutrido, inclusive. Inclusive eu já fiquei, assim, um bom tempo comendo basicamente só pizza. Vitor Sérgio, pizza ou hambúrguer? Eu como o representante dos gordos nesse quadro, né?
Cara, para decidir, eu penso, se eu tivesse que acabar um dos dois no mundo, qual que eu sentiria mais falta, né? Fala assim, vai acabar, não tem mais. Eu sentiria mais falta de pizza, mas eu tenho muito um apreço, Aí assim, fiquei surpresa, Vitor eu Sérgio. tenho um apreço carnal por hambúrguer, mas eu É, iria pra. Se tivesse que acabar no mundo, eu acaba. Porque pizza é muito bom, né, cara? Nossa senhora. Então eu iria por, de. por um hambúrguer especificamente, o Vitor Sérgio, quando a gente É, viaja, maluco. exatamente. Mas Felicidade eu. E dele, tá aliás, com nessa quarentena, comi uma vez só, nessa quarentena Ah, que toda. isso, Vitor Já Sérgio? é sério? Sério, é que a gente estava aqui de bobeira, a gente pegou as crianças, botou as crianças no carro, foi num drive-thru para comer. Assim, Que maravilha. foi o nosso passeio, todo mundo dentro do carro e tudo. Mas enfim, Curte o vídeo, compartilha, manda aí pra galera, pra todo mundo, pra viralizar essa brincadeirinha. Fechado? Meninos, beijo pra vocês. Voltamos no próximo Mano a valeu, Mano. É nóis. um abraço.